Olha, explosões de drones atingiram 2 cidades egípcias perto da fronteira com Israel. Direto da Central da Informação, nós temos o Matias Brotero que conta os detalhes. Matias. Leandro, essa é uma informação que ilustra possíveis repercussões dessa guerra que acontece na faixa de Gaza com países vizinhos. As informações vêm da agência Reuters de notícias e diz o seguinte, que Israel afirma que o movimento Houthi do Iêmen, apoiado pelo Irã, foi quem enviou esses drones para atacar Israel, mas que esses drones, as explosões desses drones acabaram atingindo o Egito, São explosões que abalaram 2 cidades no Mar Vermelho nesta sexta-feira, de acordo com o exército egípcio. O Ministério das Relações Exteriores de Israel diz que os Houthi, apoiados pelo Irã, lançaram drones e mísseis justamente com a intenção de prejudicar Israel. O porta-voz militar do Egito disse que 2 drones foram disparados do sul do Mar Vermelho visando o norte. Para contextualizar quem está acompanhando a gente do ponto de vista geográfico, o Iêmen fica no extremo sul do Mar Vermelho e Israel no norte. Um drone caiu em um prédio ao lado de um hospital na cidade egípcia de Taba, na fronteira com Israel, ferindo 6 pessoas na madrugada de sexta-feira. O segundo drone foi abatido fora do espaço aéreo egípcio na manhã de sexta-feira e os destroços caíram numa área sem pessoas na cidade de Nuweiba, a cerca de 70 quilômetros da fronteira com Israel, isso de acordo com autoridades egípcias. O porta-voz militar de Israel, Daniel Hagari, disse que helicópteros de combate foram acionados quando uma ameaça aérea foi avistada na região do Mar Vermelho. Militares egípcios afirmam que a Força Aérea, a Força de Defesa Aérea estão intensificando os esforços para garantir a segurança do espaço aéreo egípcio em todas as direções estratégicas. O porta-voz de Israel, Daniel Hagari, afirma que Israel trabalhará com o Egito e com os Estados Unidos e reforçará as defesas regionais contra as ameaças na região do Mar Vermelho. Os Estados Unidos disseram na semana passada que um navio de guerra da Marinha no Mar Vermelho interceptou projéteis lançados pelos Houthi potencialmente contra Israel. Para mais uma vez contextualizar quem tem acompanhando a gente por aqui, existem vários tipos diferentes de drones e existem drones que inclusive têm uma autonomia de até 2.000 quilômetros. Então, independentemente da distância, esses drones podem ter de fato atingido o Egito com a intenção de chegar a Israel, como o próprio país está afirmando. Há poucas informações ainda sobre a procedência dessas explosões, mas elas ilustram como o conflito pode se arrastar para outros países no momento em que o Egito é possivelmente a única passagem, a passagem de Rafah, uma passagem pela superfície, pode ser a única porta de saída para as pessoas que estão neste momento na faixa de Gaza, esse local que a gente está mostrando ao vivo aqui, essas imagens na CNN, como nós estamos ouvindo as explosões, são muitas pessoas que estão dentro da faixa de Gaza sem a possibilidade de sair daquela região, justamente porque por Israel não é possível sair e pelo Egito também, por enquanto, não há uma passagem para que essas pessoas possam deixar, muitos civis possam deixar a faixa de Gaza. Além também dos civis que estão na faixa de Gaza, dos deslocados, que são aquelas pessoas que não conseguem atravessar a fronteira, evidentemente há também mais de 200 reféns, de acordo com levantamentos do próprio governo de Israel, que estão ali na faixa de Gaza, reféns do Hamas. E, inclusive, falando sobre isso, Leandro, nesta sexta-feira, uma informação muito importante também que vem a partir de uma apuração da CNN Internacional, houve progressos significativos nas negociações para libertar os reféns detidos pelo Hamas, mas ainda existem questões pendentes. Essas são informações de fontes diplomáticas familiarizadas com essas negociações. Uma fonte diz que as negociações estão indo bem, há um avanço, mas ainda há questões pendentes, estão em andamento e é difícil dizer exatamente em que pé estão, É evidente, a gente tem essas informações a partir de fontes, mas é realmente difícil saber exatamente em que pé estão, porque existem muitos agentes, atores de diferentes países envolvidos nessas negociações. A secretária de Estado adjunta dos Estados Unidos, Barbara Leaf, esteve em Doha nesta sexta-feira para reuniões com lideranças do Catar, de acordo com uma pessoa familiarizada com essas reuniões. E uma autoridade dos Estados Unidos disse à CNN que houve progresso na questão dos reféns, mas que
tudo está ainda muito difícil. Questionado sobre o estado dessas negociações, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, comentou numa conferência de imprensa, ainda na quinta-feira, que todo canal é um canal possível. E uma coisa deve ficar clara, de acordo com ele, existe um objetivo, eles têm, Israel tem um objetivo, e eles continuarão a fazer todos os esforços para trazer os reféns e desaparecidos de volta. Catar e Egito, voltando a falar sobre o Egito, têm tentado servir de mediadores entre Israel, os Estados Unidos e o Hamas para libertar os reféns. E para finalizar aqui, Leandro, queria contextualizar trazendo também, falando ainda sobre reféns, a fala do coordenador de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, o John Kirby. Ele afirmou nesta sexta-feira que se a retirada de reféns de Gaza exigir uma pausa temporária localizada, então os Estados Unidos apoiam essa pausa temporária. Leandro.